Transtorno, chegada do MST a Brasília para o trânsito em várias pistas do DF. Tragédia no Eixão, o idoso não resistiu aos ferimentos. Já são 3 mortes em acidente provocado por beneficiado com saidão de Dia dos Pais. Seca, baixa umidade leva a Defesa Civil a declarar estado de emergência no DF. Tentativa de feminicídio, homem atira no rosto da mulher grávida e foge. E mais, churrasqueiras do Parque da Cidade ganham cara nova. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade, segunda edição, está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. A gente começa o Band Cidade com uma notícia muito triste. Morreu hoje à tarde Manuel José de Sá, de 73 anos, passageiro de um dos carros envolvidos no grave acidente no último sábado no Eixão Sul. Ele foi internado em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. Além de Manuel, morreram Márcio Barbosa e Giselda da Silva. O acidente foi provocado por um ladrão que fugia em um carro roubado com uma mulher e uma criança reféns. Ele havia acabado de ser liberado no saidão do Dia dos Pais. Familiares e amigos se reuniram no cemitério de Planaltina na manhã desta segunda-feira para darem o último adeus a Márcio Barbosa de Oliveira, de 52 anos, que morreu em um grave acidente no último sábado no Eixão. Inconsolável, a sobrinha dele lamentou a morte do tio. Uma perda irreparável, né? Nossa família, é muito complicado isso. Márcio estava nessa Kombi com Giselda Silva, de 38 anos. Os dois morreram após serem atingidos pelo carro, que era dirigido pelo assaltante, Paulo Braz de Oliveira. Manuel de Sá, de 73 anos, também não resistiu aos ferimentos. Paulo fugia da polícia e perdeu o controle do automóvel depois de cometer uma série de crimes. De acordo com a PM, ele roubou um relógio na W3 Sul e, na sequência, roubou esse carro branco, onde estavam uma mulher e uma criança que foram feitas reféns. O criminoso, que estava preso no presídio da Papuda, tinha sido liberado um dia antes, no saidão dos pais. O que revoltou realmente a gente foi o fato da morte dele ter sido ocasionado por uma pessoa, por um delinquente que estava de saidão, né? Ele ganhou esse benefício do saidão apenas para fazer o que ele já praticava antes, né? Que era roubo de Rolex. Então ele roubou o relógio, ele sequestrou, ele causou esse acidente. Preso, ele admitiu o assalto, mas disse que a culpa da tragédia foi da polícia. Os policiais, num carro à paisana, não me deram voz de prisão nem nada. Começaram a atirar em mim. Aí eu saí correndo, não tinha como eu parar e me entregar, né? Condenado no fim de 2016 por fazer parte de uma quadrilha que roubava relógios de luxo no Lago Sul, Paulo cumpria pena em regime semiaberto desde março deste ano. Na manhã desta segunda, a Justiça definiu que ele vai responder pelos crimes de assalto, roubo com restrição de liberdade e acidente de trânsito com morte em regime fechado. Enquanto isso, a Gisele apenas espera que a justiça seja feita. Eu espero que ele pague por isso, porque o sofrimento da minha família, nem se ele ficar a eternidade lá, não vai reparar. Entendeu? Então eu espero que ele fique preso. É justamente sobre essa tragédia anunciada o comentário de Cláudio Humberto. Olha, neste saidão do Dia dos Pais, mais de 1.500 criminosos saíram pela porta da frente da Papuda para fazerem o que quisessem. A Polícia Militar não os monitora, eles não são obrigados nem mesmo a usar tornozeleira eletrônica, nada, nenhum controle. Ao cidadão resta apenas apelar a Deus para não virar alvo, vítima desses bandidos, como várias pessoas neste fim de semana. O criminoso que, por exemplo, durante o saidão cometeu assalto, sequestrou 2 pessoas, roubou carro e ainda provocou acidente que matou 2 e feriu 7, um deles gravemente, já desfrutava do regime semiaberto, ficando fora da prisão durante o dia já há muito tempo, certamente cometendo crimes. O saidão virou um deboche também em outros estados. Em São Paulo, Susana von Richthofen ganhou outra vez saidão do Dia dos Pais, muito embora não tenha pai, porque ela o matou covardemente. Essa brincadeira precisa acabar.
Mas enquanto não acaba, que pelo menos sejam mais cuidadosos, mais responsáveis e até responsabilizados aqueles servidores da justiça que avaliam e fazem a escolha dos bandidos do saidão. O governo quer empurrar para 2020 o reajuste do funcionalismo público. O aumento aprovado pelo Supremo já chegou ao Ministério Público e o efeito cascata pode provocar um rombo de 42 bilhões de reais nas contas. O presidente Michel Temer já afirmou que só vai analisar a proposta de reajuste de 16% para o Judiciário e o Ministério Público quando o assunto chegar às mãos dele. A equipe econômica estima que os reajustes no Legislativo, Judiciário, Ministério Público e demais categorias de servidores podem gerar um gasto extra de 42 bilhões de reais. Para não jogar essa bomba no colo do próximo presidente, a base do Planalto articula um acordo para empurrar os aumentos para 2020. O governo não vai apoiar, eu não vou votar e eu espero que o Congresso também não confirme que esta votação, se acontecer, agravará a nossa recuperação fiscal. Se o aumento for aprovado, os ministros do Supremo Tribunal Federal vão passar a receber mais de R$ 39 mil por mês. E os procuradores do Ministério Público Federal terão salários que variam de R$ 32 mil a R$ 39 mil. A proposta de reajuste aprovada pelo Supremo gerou mal-estar no tribunal. A presidente ministra Carmen Lúcia votou contra o aumento e, depois de vencida, deu declarações lembrando os 13 milhões de desempregados e defendeu que não é momento para aumentar despesas. Outros ministros que votaram a favor do reajuste se irritaram e pelo menos um disse que ela colocou o assunto em votação, já sabendo o resultado. Só os reajustes no Supremo e no Ministério Público podem causar um impacto nas contas públicas acima de 900 milhões de reais. O déficit previsto para o orçamento deste ano é de 139 bilhões. Não justifica do ponto de vista econômico, isso vai pressionar o déficit público e beira a ser uma irresponsabilidade, vindo de onde está vindo, né? Então a gente tem que torcer para a população pressionar os seus congressistas para que isso aí realmente não vá adiante, porque vai criar um grande problema que já está ruim, as contas públicas, então vai só piorar. Nesta quinta-feira, dia 16 de agosto, a Band Brasília vai receber os candidatos ao GDF para o primeiro debate da TV aberta. É a chance de você ouvir as propostas de cada um deles para os problemas de áreas cruciais como transporte, segurança, educação e saúde. A saúde, aliás, é prioridade de quase 40% dos eleitores, de acordo com uma pesquisa do Datafolha. E os desafios são muitos. Em 8 anos, 664 leitos de internação foram fechados nos hospitais públicos do DF. Em quase todas as unidades, os problemas são os mesmos, de acordo com um relatório feito pelo Conselho Regional de Medicina. Remédios, materiais e insumos não são reabastecidos como deveriam. Falta manutenção nos prédios e em equipamentos usados em exames. A limpeza é precária, o que aumenta o risco de infecções. Nas portas das emergências, o desespero toma conta dos pacientes, que esperam horas, às vezes dias, por atendimento. E para chegar ao hospital, muitos dependem do transporte público. Mas estudos apontam que 78% da população está insatisfeita com o transporte mantido pelo GDF. Quando os ônibus não estão atrasados ou com defeitos, o problema é nas paradas. Em regiões administrativas como Guará, Gama e Vicente Pires, não há recuo e nem abrigo para os passageiros. E com o trânsito cada vez mais intenso, as pistas esburacadas em todo o Distrito Federal, a falta de estacionamento na região central de Brasília e a falta de manutenção de estruturas importantes, como o viaduto que desabou no Eixão, também acaba sendo desanimador investir em um carro.
Isso sem contar a violência no trânsito e a insegurança. No primeiro semestre deste ano, foi registrado um aumento de 25% nas mortes provocadas por acidentes nas ruas do DF. Além disso, somente no mês de julho deste ano, foram 355 roubos de carros na capital e 136 roubos em transportes coletivos. Os pedestres também são alvo fácil dos criminosos. De janeiro a julho, foram mais de 19 mil roubos. Embora esses dados sejam menores do que os registrados no ano passado, a violência continua assustando. E como se não bastassem tantos problemas, o investimento decrescente na educação já é refletido na precariedade das escolas do DF. Entre 2011 e 2013, as instituições receberam 121 milhões de reais do governo. Já de 2015 a 2017, o investimento caiu quase pela metade, 67 milhões. Resultado: escolas interditadas por falta de estrutura, reformas urgentes adiadas em instituições de regiões como Samambaia, Taguatinga e Ceilândia e centenas de estudantes prejudicados. Os desafios são muitos e o novo governador do Distrito Federal será cobrado e tem que ser bem escolhido. Por isso, nesta quinta-feira, os eleitores terão a chance de ouvir o que os candidatos vão propor para resolver essa infinidade de problemas durante o debate promovido pela Band. Olho no candidato, olho no voto. Para quem vai ser mesário das eleições de 2018, o comparecimento é obrigatório. Mas como funciona essa seleção e quais as punições para quem faltar? Quem vai responder é o representante do TRE-DF, que está ao vivo com a repórter Érica Blaine. Oi, Érica, boa noite para você. Olá, Juliana, boa noite a todos. Pois é, aqui no Distrito Federal são 31 mesários, e isso para um universo aí de 2 milhões de eleitores. E quem são esses mesários, né? Como você acabou de perguntar, vamos perguntar aqui para o Fernando. Quem são os mesários? Que perfil é esse? Eles, na verdade, a maioria, inclusive, é voluntária, né? Muito boa noite, é isso mesmo. Brasília, Distrito Federal, tem a satisfação de contar com um grande número desse universo de 31 mil mesários como voluntários. São pessoas que se cadastram ao longo do ano e que, portanto, se colocam à disposição da Justiça Eleitoral para trabalhar no dia das eleições. E assim, é claro que assim, existe o lado do civismo, mas também tem os benefícios, né, de ser um mesário. É claro, né? As pessoas, elas dão esse apoio à Justiça Eleitoral, que é absolutamente fundamental. São pessoas que ajudam muito a eleição a acontecer e aí, por conta disso, acabam sendo recompensadas até mesmo pela previsão legal que existe. Certo, agora tem o detalhe. Foi convocado, então se disponibilizou, foi convidado, tem que comparecer, né? Esse convite tem a força de convocação. E como você disse, desse universo de 31 mil mesários convocados, cerca de 25 mil, 78%, é de mesário voluntário. Mas todos são convocados e devem comparecer no dia do pleito. E caso a pessoa não compareça, o que acontece com ela? Na realidade, ela, do momento que recebe a ciência, ela tem alguns dias para comparecer ao cartório eleitoral e fazer uma justificativa pessoal ao juiz para que possa pedir a dispensa, tendo em vista algum motivo de força maior. Mas se ela não comparecer no dia do pleito, ela será convocada depois das eleições para se justificar por que faltou. E aí tem multa também, né? Existem as previsões e aí é analisado caso a caso. Tá certo. Agora a gente está quase chegando, né? As eleições, estamos há quase 2 meses. Ainda dá tempo de ser mesário? O cadastro ele fica aberto o ano inteiro, mas as convocações já estão sendo colocadas na praça, os mesários já estão sendo chamados, já existe uma previsão de treinamento para o mês que vem. Então, em princípio, estão sendo chamados aqueles que já se colocaram à disposição. Vamos falar um pouquinho desse treinamento, de que forma ele é realizado? Esse ano nós temos uma novidade bem interessante, porque o treinamento presencial será reduzido e colocado somente para o presidente e o primeiro mesário e para o agente de informação. Os demais que trabalham nas eleições, segundo secretário, terceiro secretário e demais agentes de apoio, eles receberão treinamento por EAD, à distância. E isso vai facilitar bastante. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações, Fernando. E é isso, ainda dá tempo então, né? Se você quer ser mesário, se informe a respeito, vai lá no site e pratique isso também. É um ato aí de civismo, de participação nas eleições. Obrigada, Érica. Boa noite para vocês.
Militantes do movimento Sem Terra estão no DF em defesa da candidatura de Lula à presidência da República. A chegada deles parou o trânsito em várias partes da cidade. Pela manhã, cerca de 5 mil militantes de diversos locais, divididos em 3 grupos, ocuparam algumas rodovias que ligam o entorno à região central de Brasília. Na descida de Sobradinho para o plano piloto, centenas de manifestantes tomaram 2 faixas da pista durante o protesto. Como podemos ver nas imagens, o trânsito, que já não é bom, ficou ainda pior durante a manhã. Ao lado de outros movimentos populares, o MST prepara uma manifestação aqui em Brasília na próxima quarta-feira, último dia de registro das candidaturas à presidência. Ou seja, é bom se preparar para mais transtornos no trânsito. E há pouco teve um acidente no eixo monumental sentido rodoviária Torre de TV. Somente uma faixa livre por causa de um capotamento. E como está o trânsito nesse momento? Vamos ver pelas câmeras do sistema de monitoramento remoto do DR. A gente vai primeiro ali para o Eixão Sul, ver como é que está a volta para casa no Eixão Sul. Movimento normal no Eixão Sul, carros andando na velocidade da pista, que é de 80 km por hora. Agora a gente vai para a saída norte, ver como é que está o movimento lá na saída norte. A gente viu que a câmera virou aí, parece que para o Lago Norte, mas o movimento está normal também, os carros estão andando na velocidade da via. Agora a gente vai para a ponte JK, ver como é que está a volta para casa na ponte JK, já ali na subida para os condomínios do Jardim Botânico. Movimento normal também, os carros estão andando na velocidade da pista, que é 60 km por hora. E agora vamos ver como é que está o viaduto do Catetinho. Nessa volta para casa, viaduto do Catetinho também normal, sem grandes transtornos para o motorista. Volta para casa tranquila nessa segunda em alguns pontos, né? Uma cooperativa habitacional acusada de dar calote de quase 4 milhões de reais no GDF é alvo de investigação. As informações com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite para você. Oi, Juliana, boa noite para você também. Pois é, essa investigação que está sendo feita pelo Ministério Público aqui do Distrito Federal e também pela Polícia Civil. E como você falou, a investigação é de apropriação indébita de IPTU, contribuições de IPTU de moradores do condomínio Monte Verde, que é lá do INCRA 9, em Ceilândia. E conforme denúncia, eles pagavam o boleto bancário em nome da cooperativa Cooper Monte Verde. Só que essa cooperativa, ela ficava com o dinheiro e, pela denúncia, não repassava esses valores para a Secretaria de Fazenda. Então, quando esse assunto veio à tona, quando essa denúncia veio à tona, os moradores decidiram, então, suspender os pagamentos. E a direção da cooperativa resolveu fazer uma retaliação, então, a esses moradores. O que ela fez? Ela determinou, então, que 100 moradores deveriam ser expulsos aí do quadro de cooperados, né? Determinou que eles deveriam ser expulsos. Também determinou que eles deixassem o condomínio e que eles iriam ser ressarcidos em apenas 50% do valor que eles investiram nos imóveis, desde que apresentassem nota fiscal do material de construção que eles adquiriram. Isso é apropriação indébita, né? Mais um crime aí. Bom, esse caso, então, está sendo investigado pela Polícia Civil. A Secretaria de Fazenda alerta que pagamentos devem ser feitos direto à Secretaria de Fazenda pelo proprietário, direto ao GDF. E a Polícia Civil continua ouvindo testemunhas desse caso. A gente procurou a Cooper Monte Verde, que não foi localizada, para falar sobre a denúncia. Juliana. Tá certo, Cláudio. Obrigada pelas informações. Boa noite para você. Operação Postales. A Polícia Civil prendeu 2 homens que faziam parte de uma quadrilha especializada em furto de cofres de bancos postais. Os policiais conseguiram ainda recuperar R$91 mil com os ladrões. De acordo com a polícia, um dos envolvidos no crime teria ligação com o PCC, primeiro comando da capital. No mês passado, o grupo já havia levado cerca de R$150 mil de uma agência dos Correios de Águas Lindas de Goiás.
Na última sexta-feira, a Polícia Civil foi informada que o grupo especializado em furto de cofres estava se organizando para arrombar o banco postal de uma agência dos Correios em Alexânia, a 70 quilômetros de Brasília. Os policiais foram até o local e identificaram os suspeitos observando a região ao redor da agência. A dupla foi presa em flagrante na madrugada desta segunda-feira, logo depois do crime, em Santo Antônio do Descoberto. Por volta das 5 da manhã, eles realizaram uma fuga, em alta velocidade. Fomos surpreendidos aí com isso e felizmente fizemos o acompanhamento dos evasores. E já aqui no Distrito Federal, nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-060, conseguimos abordar um desses veículos com 3 dos integrantes dessa associação criminosa. 2 deles foram presos em flagrante, um deles conseguiu se evadir. Pedro Rafael Moura, de 22 anos, e Fabrício Madison da Luz, de 23, ainda estavam com os R$91 mil que levaram da agência dos Correios. A polícia também apreendeu ferramentas usadas para arrombar os cofres, veículos e telefones que foram usados no crime. Agora eles vão responder por furto qualificado e associação criminosa e podem pegar até 18 anos de prisão. As investigações vão continuar. As investigações continuam também para identificar a relação entre os 2 crimes de furto e identificar todas as pessoas que estão envolvidas. A seguir, homem atira no rosto da mulher grávida e foge. E vamos ver agora como está o trânsito no Eixão Sul. O trânsito um pouco mais intenso no Eixão Sul. A gente volta já já.